Já pararam para pensar que a verdade científica pode depender muito da lente que a gente usa para olhar o mundo? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo exatamente nisso, nos diferentes paradigmas, ou seja, nas diferentes formas de enxergar que moldam como a ciência funciona e como o conhecimento é construído. A gente aprende desde cedo que existe o método científico, né? Aquele caminho único para a verdade. Mas, na prática, a realidade é um pouquinho mais complexa. Será que só existe uma forma de descobrir como o mundo funciona de verdade? A real é que não existe um caminho só. Pensa na ciência como uma caixa de ferramentas, cheia de lentes diferentes. Cada lente e cada paradigma nos ajuda a focar num aspecto específico da realidade, revelando uma peça diferente desse quebra-cabeça gigante que a gente tenta montar. Então vamos nessa jornada. A gente vai explorar 3 lentes principais: a busca por fatos objetivos, o foco no significado subjetivo das coisas e a visão do todo interconectado. E no final, a gente vai entender por que saber escolher a lente certa faz toda a diferença. A nossa primeira lente é aquela que, olha, a maioria de nós conhece bem da escola: o positivismo. Ele é, basicamente, o alicerce do pensamento científico mais clássico. A lógica do positivismo é bem direta. Se não dá para medir, observar e provar com números ou lógica, então não é conhecimento de verdade. É uma busca incansável pela certeza, pelos fatos puros, aquilo que é inquestionável. Olhando aqui os detalhes, a ideia central fica bem clara. O positivismo parte do princípio de que o mundo existe lá fora, objetivo, e o cientista é um observador neutro, que não interfere em nada. O grande objetivo? Encontrar leis universais, tipo a lei da gravidade, sabe? E para isso, se usam amostras enormes para garantir que o resultado vale para todo mundo. Ok, mas e as emoções? A cultura, a experiência de ser humano? O positivismo meio que não sabia o que fazer com isso. E é dessa lacuna que nasce uma lente totalmente nova, o paradigma fenomenológico. E aqui, gente, é o ponto da virada. Para o positivismo, uma casa é um amontoado de tijolo e cimento, dados mensuráveis. Já para a fenomenologia, uma casa é um lar, um lugar cheio de significados que nós construímos. A realidade não é só o que é, mas o que significa para a gente. O foco muda da água para o vinho. Em vez de medir o mundo de fora, a fenomenologia quer entender a experiência por dentro. A pergunta não é o que é o amor, mas sim como é a experiência de se estar apaixonado. É o estudo do ponto de vista de quem vive a situação. Essa comparação é muito reveladora. Na fenomenologia, o mundo é subjetivo. O cientista não é mais um observador neutro. Ele faz parte do que observa. E é por isso que, em vez de pesquisas gigantescas, o foco é em estudos de caso profundos, tipo entrevistas longas, para conseguir capturar o significado real de uma experiência. Então a gente tem, de um lado, os fatos objetivos, do outro, os significados subjetivos. Por muito tempo, esses dois mundos pareciam que nunca iam se encontrar. Mas aí, um terceiro paradigma, bem mais recente, surge para tentar construir uma ponte: a complexidade. A complexidade nos convida a ver o mundo como uma grande teia de relações. Pensa num ecossistema, na economia global ou até no nosso cérebro. Nesses sistemas, o todo é sempre, sempre maior que a soma das partes. As interações entre as peças criam algo novo, que não dá para explicar olhando só para os componentes isolados. A ideia central da complexidade é muito poderosa. Ela não escolhe um lado. A realidade é, ao mesmo tempo, objetiva e subjetiva. Existe o que se chama de unidualidade. O mundo lá fora e a nossa experiência dele são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Para a gente pensar de forma complexa, as regras do jogo mudam. Por exemplo, observar a emergência. O que é isso? É procurar por coisas que surgem da interação, como a consciência, que não está num único neurônio, mas emerge da rede toda. E manter a reflexividade é o cientista entender que só de ele estar ali observando, ele já está alterando a realidade. Tudo bem, a gente viu 3 jeitos bem diferentes de enxergar o mundo. Mas, na prática, por que isso importa? Como essa filosofia toda se traduz em ação no dia a dia? É que a lente que se escolhe dita um método, simples assim. Para medir e prever, como no positivismo, o caminho é fixo, com grandes pesquisas. Para entender e interpretar, como na fenomenologia, o método é mais flexível, com estudos de caso. E na complexidade, o método vira um caminho estratégico, que vai se adaptando conforme o problema. Depois de tudo isso, a pergunta de $1 milhão é: tá, mas afinal, qual desses paradigmas está certo? Qual é a lente que a gente deveria usar sempre?
A resposta pode ser um pouco frustrante para alguns, porque, na verdade, essa não é a pergunta mais útil que a gente pode fazer. E aqui está o pulo do gato. Não se trata de qual lente é a melhor em absoluto, mas qual é a mais adequada para o problema que está na nossa frente. Para testar a eficácia de um novo remédio, o positivismo é essencial. Para entender a experiência de um paciente com uma doença crônica, a fenomenologia é insubstituível. E para lidar com a crise climática, um problema complexo por natureza, a gente precisa da lente da complexidade. A verdadeira sabedoria científica, talvez, não esteja em defender uma única lente, mas em saber qual delas usar para cada desafio que o mundo nos apresenta.